Faça um anúncio na TV Uai e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. www.webtvuai.com.br Boa tarde a todos, a todas. Para mim é um prazer enorme estar aqui na abertura da 14ª FEMUR e fico mais honrado ainda, prefeito e Áureo, por saber, fiquei surpreso que sou o primeiro governador que prestigia um evento que, a meu ver, é extremamente importante para o Estado. Eu faço questão de que aqui a 2 anos novamente já fica aqui firmado o meu compromisso de estar aqui novamente, porque sei que uma feira desse tamanho, com essa representatividade, o mínimo que um governador tem de fazer é estar aqui prestigiando pelo menos o seu início. Gostaria de Quero cumprimentar todas as autoridades presentes, prefeito, deputados, e infelizmente, acho que isso não aconteceu só em Minas, aconteceu no Brasil também. O setor produtivo, de certa forma, foi demonizado nos últimos anos. E talvez por isso nós chegamos tão fundo quanto vimos nos anos de 2015 e 2016. Nestes 2 anos, enquanto eu ainda estava no setor privado e dirigia uma empresa, eu tive, infelizmente, de reduzir o quadro em quase 2.500 pessoas. Então, eu sofri aquilo que a maior parte dos brasileiros sofreu. Quem é que não passou por isso conhece algum familiar ou amigo que passou por isso, que perdeu o emprego, que teve de reduzir a sua empresa pela metade ou teve até de fechar a sua empresa. O Brasil esqueceu que precisa crescer de maneira sustentável. O que nós tivemos na era PT foi um crescimento movido a anabolizante. É igual aquele crescimento que alguém que vai em uma academia e quer ficar bombado faz. Vai conseguir em 6 meses, 1 ano, virar quase que um Hulk. Só que daqui a 5 anos ele vai ter problemas renais, cardíacos, hepáticos, de impotência e outros mais. Pior do que crescer é crescer de maneira desigual. Pior do que 2 pernas curtas são 2 pernas longas, cada uma com meio metro de diferença de uma da outra. Alguém que tem perna de 1 metro, cada uma consegue correr. Um que tem perna de 2 metros e de 1,5 metros não consegue. E o que aconteceu na economia do Brasil foi um crescimento totalmente deturpado, desigual, desequilibrado. Estamos ainda pagando o final desse ajuste. 2015 e 2016, recessão. 17, 18, um crescimento inexpressivo. 19, praticamente vai ser a mesma coisa, os números ainda vão sair. E agora, 2020, depois de 5 anos, talvez nós venhamos a ter realmente algum crescimento, como o Flávio falou, que pode ser considerado crescimento, 2, 2,5%, 3%, que ultrapassa os 3 que você disse, Flávio. Os ajustes foram profundos, custou muito caro para a sociedade. E eu estou aqui hoje como governador, talvez muito provavelmente por esse motivo, porque fiquei indignado, vi que não adianta você querer ser um empresário eficiente no país que está fundando. O que vale uma empresa na Venezuela? Nada. O que vale uma casa na Venezuela? Nada. Por quê? Porque ninguém quer ir para lá. Nos últimos 10 anos, 7 milhões de pessoas deixaram a Venezuela, 20% da população.
É um país que, apesar de ter muito mais petróleo do que nós, afundou na miséria, que não produz nada hoje, nem petróleo, que eles têm muito, conseguem produzir. E o que está acontecendo no Brasil neste ano de 19 e 20 é muito semelhante ao que aconteceu há 25 anos atrás. Quem é aqui um pouco mais velho como eu vai se lembrar que em 94 nós colocamos nos livros de história hiperinflação. Ninguém aqui que tem 30 anos ou menos vai lembrar do que é hiperinflação. Por quê? Porque tivemos um governo responsável que falou: a partir de hoje nós vamos ter disciplina monetária. E a hiperinflação passou a fazer parte da história. Ela corrigiu um problema, mas gerou outro, porque o governo sempre teve déficits. Antes era corrigido com a inflação, e agora nós estamos no momento de outro ajuste. Durante todo esse tempo quase, os governos estaduais e federais acumularam déficit. Em 2019 tivemos a reforma da Previdência, que corrigiu boa parte deste problema, mas outras reformas serão necessárias. A reforma administrativa, para poder fazer o funcionalismo público de um modo geral não custar tanto para a sociedade, lembrando que é somente no poder público que um recém-formado consegue passar num concurso e começar uma carreira ganhando 20 mil reais. Meu filho acabou de se formar numa das melhores escolas de engenharia do Brasil. Foi trabalhar no setor privado. Está ganhando uma fração disso. E todos os colegas dele a mesma coisa. Por que será que alguém no setor público já tem de começar ganhando 20 mil? Será que não poderia começar ganhando 5 e no decorrer da carreira ir para o teto? Nós estamos falando que muitas carreiras já começam próximas do teto. Então é necessário uma série de correções. Estou falando apenas uma delas. E além disso, precisamos corrigir os custos ocultos do Flávio Vossler também. O Brasil exporta impostos. Não é à toa que a nossa indústria reduziu e diminuiu nos últimos anos. Por quê? Porque produzir lá fora é muito mais barato do que produzir aqui dentro do Brasil. Por uma série de motivos. Legislação trabalhista que onera o custo e não acredita a etapa seguinte. Se acreditasse, tudo bem. Os impostos cumulativos, a burocracia. Eu tive ano passado de Teófilo, escutei lá de um produtor de joias que os concorrentes dele estão na Ásia e que ele enfrenta uma dificuldade enorme. Alguém em Nova York quer comprar uma joia para dar de presente, ele fala: eu levo 30 dias para poder enviar esse produto, devido à burocracia da Receita Federal, da alfândega, etc. Alguém que está na Ásia, em 72 horas o produto dele está lá em Nova York. Então, até para vender para fora, nós temos barreiras. E um país que esquece que toda essa dificuldade dificulta investimentos, dificulta a criação de empregos, é um país que não vai dar certo. Então, é necessário que reformas como a que o governo federal está fazendo ocorram e venham a pelo menos amenizar. A reforma da Previdência foi a reforma possível, mas foi um avanço. Pior do que ela teria sido nenhuma reforma. E aqui em Minas nós vamos ter uma pauta semelhante. E a grande responsabilidade estará com os nossos deputados estaduais, aqui representado pelo Coronel Henrique, pela delegada Sheila. Estaremos encaminhando em breve para a Assembleia Legislativa aquilo que o governo federal já fez e está fazendo,
uma reforma da Previdência para o funcionalismo público do Estado, lembrando que 8 estados já aprovaram essa reforma. O que nós estamos fazendo aqui não é exclusividade de Minas. Vamos também encaminhar uma reforma administrativa para reduzir essas distorções que eu acabei de mencionar, e também a questão da desestatização. Eu tenho dito que as empresas estatais foram importantíssimas na época certa, na década de 50, de 60, 70. Hoje elas se transformaram em um entrave ao desenvolvimento. Não sei, prefeito, se o senhor já escutou aqui reclamações de alguém que quer se instalar na cidade e não tem energia elétrica disponível. Não sei se a sua... Aqui não é CEMIG, é energia. Né? Vocês são abençoados aqui, porque aonde a CEMIG atua, o que é mais preponderante é nós escutarmos que eles pedem 2, 3 anos para conectar uma indústria no sistema elétrico. Isso eu cansei de escutar na região central, na região noroeste do estado. Tive numa propriedade rural onde um pivô central está lá há 3 anos e ele é só ligado quando um gerador a diesel o move, porque a energia elétrica foi prometida e nunca chegou lá. Então Minas poderia estar produzindo mais grãos, poderia estar produzindo muito mais produtos industriais e não consegue porque muita gente não tem energia disponível. A região aqui é privilegiada por ter uma companhia que tem reinvestido, porque o grande problema da CEMIG é que ela, de certa maneira, foi saqueada nos últimos anos. Distribuiu muito mais dividendos do que poderia e não reinvestiu nada. E agora nós temos uma empresa que não consegue parar em pé. E nós temos 2 opções: ou continuarmos convivendo com isso, ou então falarmos, ela vai ter um novo controlador e esse novo controlador se compromete a investir 21 bilhões, que é o que ela precisa para colocar a sua vida em dia. Como eu disse aqui, vai ser uma opção do povo mineiro representado pelos deputados. Nós queremos essa empresa que está atuando assim, ou queremos uma empresa que tenha condição de investir e de fornecer? Eu vejo que, como foi dito aqui pelo áudio, eu sou um governador que não levanto nenhuma bandeira partidária. Dentre os meus secretários tem uma pessoa que veio do meu partido, porque foi selecionado pelo processo. Não tem ninguém da minha família. Se alguém procurar uma pessoa da minha família no governo, não vai encontrar. E eu também não tenho ideologia. Eu venho do setor privado. No setor privado nós fazemos o que funciona. E o que eu quero fazer dentro do Estado é o que funciona. E é por isso que agora, no final do mês, nós vamos começar a pagar às prefeituras aquilo que ficou em Eu queria, prefeito, dizer que o janeiro do ano passado não foi pago porque nós não tivemos período de transição em Minas Gerais. Nós só tivemos acesso aos dados do Estado, ao Caixa, no dia 2 de janeiro. E a minha orientação foi: em janeiro continuem fazendo como estava, até nós tomarmos pé da situação. Mas agora, em janeiro, fevereiro e março, nós já estaremos pagando o que não foi pago em janeiro. E depois estaremos pagando o que o último governo saqueou das prefeituras. Eu digo que o último governo, não satisfeito em afundar sozinho, começou a pegar na canela dos prefeitos e querer afogar junto com eles também. Mas fizemos uma redução brutal de despesas. A polícia colaborou, os bombeiros, a polícia civil,
todos tiveram restrição orçamentária esse ano. E não foi por isso que a criminalidade subiu. Porque não é só dinheiro que resolve problemas. Responsabilidade, comprometimento e querer fazer bem feito resolve e muito. Nós sabemos disso. E é isso que nós temos feito em Minas. Está longe de corrigirmos os problemas. Os grandes problemas, como eu disse, nós teremos de ter a colaboração da Assembleia Estadual, porque o problema de Minas é estrutural. Minas continua gastando mais do que arrecada todos os meses R$1 bilhão. Se nós não tivermos mudança na Previdência, na administração pública, nós não vamos equilibrar este problema em que as despesas sobem de elevador e as receitas pela escada. Isso aconteceu nos últimos anos e continuará acontecendo se nós não fizermos este ajuste importantíssimo. Eu tenho certeza que a Assembleia irá analisar muito bem, dará sugestões e fará aquilo que é melhor para o povo mineiro. Minas tem solução sim, somos um Estado plenamente viável que depende de responsabilidade. Em lugar nenhum do mundo, gastar mais do que ganha deu certo. E aqui não vai ser diferente, e eu conto com a ajuda de todos vocês. Sensibilizem os nossos deputados para que analisem muito bem essa questão, porque Minas precisa de mudanças da mesma maneira que o Brasil. E mudanças precisam acontecer. O mundo tem se transformado e nesses últimos anos o Brasil, eu diria que não só ficou parado, como até recuou. Enquanto o mundo crescia em 2015 e 2016, nós temos uma charrete. E agora chegou realmente a hora da verdade. Os ajustes internos foram feitos com muito desemprego, com muita dor, com muito sofrimento, e o futuro depende de nós. O meu governo está fazendo o que é possível e eu peço aí a ajuda de todos. Muito obrigado, boa tarde, sucesso à feira! Você está ligado na Web TV UAI. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter e fique por dentro do que acontece em Ubai e região.